O tema dos medicamentos tem recebido muitas teses do STF e do STJ. Então é preciso sistematizar esse assunto para poder aplicar cada um desses enunciados de uma forma correta. Já me acompanha aqui para entender de uma vez por todas esse assunto. Atualização de precedentes no tema de medicamentos, um dos assuntos mais relevantes, bastante polêmico, muitas demandas, que interessa a todas as carreiras, que interessa a todos os profissionais e que interessa até quem não é da área jurídica. Então eu enunciei aqui as 6 teses relevantes do STJ e do STF. Começando pelo STJ, tema 106, que trata remédio autorizado pela Anvisa, mas não registrado no SUS. O remédio não compõe a lista do SUS, mas já foi registrado na Anvisa. E aí tem uma segunda tese, agora o tema 500 do STF, remédio ainda não autorizado pela Anvisa. Olha que interessante. É possível conceder? Vamos já entender. Tem um outro tema também do STF, o tema 793, que definiu a solidariedade no cumprimento das obrigações. O SUS é um sistema único de saúde, a União, os estados e os municípios participam, então como se dá o cumprimento dessa obrigação relacionada à saúde? Temos também o tema 686 do STJ, que trata do chamamento ao processo da União. Demanda movida só contra o Estado e o município. É possível chamar a União para lide? Mais um tema, o IAC 14, incidente de assunção de competência do STJ, muito relevante, tratando de aspectos processuais, quando o remédio está autorizado pela Anvisa, mas não registrado no SUS. Então aqui, nessa tese, nós temos aspectos de direito material, remédio autorizado pela Anvisa, mas não registrado no SUS. E aqui nós temos aspectos processuais. E por fim, o tema 1234 do STF, repercussão geral, também com uma ampla discussão processual. Vamos entender se o STF e o STJ estão caminhando na mesma linha ou se há divergências. Então vamos iniciar aqui com o tema 106, ele é um tema de direito material, é bastante comum, porque é muito fácil pedir o remédio quando ele já compõe a lista do SUS. Começou então, de um tempo para cá, a surgir demanda em que o remédio está registrado na Anvisa, mas não compõe ainda as listas do SUS. É possível conceder esse remédio? Classicamente dizia-se que não, mas a jurisprudência evoluiu para dizer que sim. Evidentemente que mediante o cumprimento de determinados requisitos. E o tema 106 do STJ vai definir que requisitos são esses. Então a concessão dos medicamentos não incorporados, é isso, eles não pertencem às listas do SUS, exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos. Primeiro, tem que ter uma comprovação por laudo médico fundamentado e circunstanciado pelo médico que acompanha o paciente, o autor do processo, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS. Então, se o remédio que o SUS fornece serve para tratar aquele caso, não se vai conceder um remédio que não compõe a lista do SUS. É preciso, então, haver um laudo dizendo, olha, o remédio eficiente para esse tratamento, para esse paciente aqui, para esse autor, é o remédio X, que não está na lista do SUS, e não o remédio Y que está, mas o remédio Y, para o caso concreto, não serve. Então tem que ter uma fundamentação médica nesse sentido. 2, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento. Então aqui, se é um medicamento de alto custo, isso aqui vai se aplicar para muitas famílias, mesmo para as famílias que têm uma renda elevada, porque a lógica aqui do STJ é não comprometer a dinâmica da manutenção orçamentária familiar. Então, se é um remédio de alto custo, vai atingir, inclusive, famílias ricas. E o terceiro requisito é a existência de registro do medicamento na Anvisa, que esse ponto vai diferenciar da próxima tese, observados os usos autorizados pela agência. Porque pode haver um uso que não tenha sido autorizado pela agência. Então vai cair numa outra tese e não nessa do tema 106. Daí a importância dessa sistematização de colocar cada tese no seu devido lugar. Pois bem, no STF, nós temos uma tese, o tema 500, tratando do remédio que nem registrado na Anvisa foi. Então ele não é registrado na Anvisa e também não pertence ao SUS. E aí é possível conceder esse medicamento? Sim, é possível, só que mediante requisitos ainda mais rígidos. A linha de princípio é que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral,
o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Mas é possível, sim, a construção jurisprudencial da Suprema Corte conceder esse medicamento quando já tenha sido feito o pedido de registro e a agência simplesmente não aprecia o registro. Então há uma mora irrazoável. Então, existência de pedido do registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras. 2. Esse remédio já ter sido autorizado por agências estrangeiras relevantes. E as agências estrangeiras relevantes são o FDA americano, Food and Drug Administration, a agência europeia e a agência japonesa. É isso que a jurisprudência considera. Então não foi autorizado ainda pela Anvisa, mas há autorização de uma ou de algumas dessas agências internacionais relevantes. E o terceiro requisito, a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Mais uma vez, a existência de um substituto terapêutico eficiente afasta a concessão de um remédio que ainda não foi autorizado pela Anvisa. Detalhe interessantíssimo, item 4 desse tema 500 do STF, de natureza processual. Olha só, as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União. Portanto, se a União está no processo, a competência, nesse caso, é da Justiça Federal. Então nós já vimos, a primeira tese, remédio registrado na Anvisa, mas não está no SUS. Segunda tese, nem na Anvisa foi autorizado ainda. Também é possível conceder mediante o estabelecimento, o preenchimento desses requisitos. E vamos então, o STF fez o tema 793 para dizer que o cumprimento dessa obrigação é de natureza solidária. É verdade que essa tese não resolveu muita coisa porque ainda existem dúvidas sobre como se dá essa solidariedade. Sempre há solidariedade, essa solidariedade existe em relação a qualquer remédio, de quem vai ser a competência para julgar essas ações. De todo modo, o tema 793 está posto assim, mas já há outros temas que desenvolvem essa tese geral aqui desse enunciado do STF. Então, o 793 fala: os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde. E diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento para um ente ou para o outro ente. A verdade é que ainda havia, ao tempo da edição desse tema 793, muitas dúvidas. E tanto o STJ como o STF têm trabalhado para dissipar esses questionamentos, para deixar o cumprimento dessa obrigação de uma forma mais didática e objetiva. E aí veio o IAC, Incidente de Assunção de Competência número 14, julgado pelo STJ, para dizer o seguinte: olha só que interessante essa tese que o STJ delineou. Nas hipóteses de ações relativas à saúde, intentadas com o objetivo de compelir o poder público ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na dispensação, que é a dispensação, entrega de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na Anvisa. Então, aquela primeira tese de direito material do STJ, remédio registrado na Anvisa, mas não integrante ainda da lista do SUS, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar. Então, para essa hipótese, o STJ está dizendo que quem vai escolher é a parte. A parte pode botar a União, e aí vai ser a Justiça Federal. A parte pode botar estados e municípios, isolada ou conjuntamente, e aí a competência vai ser da Justiça Estadual. E mais, o Judiciário não vai poder mexer nessa competência, nessa configuração das partes eleita, escolhida pelo autor. Não pode. Se a ação é ajuizada na Justiça Estadual, porque a parte colocou o Estado no polo passivo, o Judiciário Estadual não pode mandar, nesse caso, para a Justiça Federal para que a União intervenha. Não, o processo segue tramitando na Justiça Estadual. Assim também se for ajuizado na Justiça Federal, porque tem a União no polo passivo. Segue tramitando na Justiça Federal. É isso que o STJ define nesse IAC 14. Agora, na hora de cumprir a decisão, aí o juiz, depois de cumprir a decisão, depois de ter sido feita a entrega do remédio, o Judiciário pode fazer o direcionamento da compensação orçamentária. Os entes podem se resolver administrativamente, a União pagou e aí ela pede a compensação para o Estado, ou vice-versa, e se não houver um acordo administrativo
para resolver essa pendência, aí vem uma ação judicial, uma demanda judicial específica para saber quem vai arcar de fato com os custos financeiros da entrega daquele remédio. Mas aí a parte que pediu o remédio não precisa mais participar desse litígio. Então foi isso que o STJ decidiu no IAC 14, uma forma de facilitar o acesso à justiça, de facilitar a entrega. Ela, parte, escolhe contra quem vai litigar, tendo em vista essa solidariedade que não gera um litisconsórcio passivo necessário, de acordo com o entendimento do STJ manifestado aqui. A parte final dessa tese apenas diz isso: se a demanda é ajuizada na Justiça Federal, segue na Federal; se é ajuizada na Estadual, segue na Estadual, sem modificação de competência, respeitando-se a escolha feita pelo autor. Agora, o Supremo Tribunal Federal ainda discute esse tema 1234, essas questões processuais relativas à entrega de medicamento. O recurso extraordinário 1366243, ainda em sede de tutela de urgência, diz o seguinte: na primeira parte do dispositivo da decisão, nós temos medicamentos ou tratamentos padronizados, ou seja, que integram a lista do SUS. Na segunda parte da medida cautelar, da tutela de urgência, nós temos medicamentos não incorporados, ou seja, nesse ponto a Anvisa autorizou, mas o medicamento não está na lista do SUS. Então coincide esse suporte fático com a tese do STJ que acabamos de ver. Pois bem, o que é que diz o item 1? A composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidade estruturada no SUS. Então aqui, quando o remédio está na lista do SUS, a parte não vai escolher livremente contra quem litigar. Ela precisa respeitar as regras administrativas do SUS. Então, se é um medicamento de alto custo, a União tem que ir para o polo passivo. E a competência vai ser da Justiça Federal. As normas administrativas do SUS fazem as diferenciações. Qual remédio tem que ser cumprido pela União, pelos estados e pelo município. Então, a parte vai ter que consultar essas regras administrativas do SUS para fazer o direcionamento correto de acordo com o que o ordenamento legal e infralegal estiver prevendo. Agora, na hipótese de um remédio ou tratamento estar autorizado pela Anvisa, mas não pertencer ainda à lista do SUS, aí o STF disse: devem ser processadas e julgadas pelo juízo estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do tema 1234, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União da União no polo passivo. Significa o quê? Que nesse ponto, que remédio presente na autorização da Anvisa, mas ausente da lista do SUS, o Supremo foi na mesma linha do STJ, no sentido de dizer que deve-se respeitar o direcionamento feito pelo cidadão para fins de definição de competência. Pessoal, eram essas as observações, tema bem sistematizado, cada tese no seu devido lugar, e eu espero vocês na próxima aula. Até lá!